conforme eu falei no finalzinho do vídeo anterior, também dá para a gente resolver então este problema aí usando a lei dos senos para calcular o x, certo? Então, A está para o seno de 120, assim como 5,5 está para o seno de x. Para isolar o seno de x, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é multiplicar eles cruzado. Então eu vou ter, vou puxar aqui na ponta, A vezes seno de x igual a 5,5 vezes seno de 120. Agora eu vou tirar o A, que está multiplicando, então seno de x igual a 5,5 vezes seno de 120 dividido por A. E aí, para isolar o x, finalmente, eu faço x igual a arcosseno, ou seno na menos 1, de 5,5 vezes seno de 120 graus, dividido por A. Lembrando que o A, no lugar do A, eu vou usar aquela raiz quadrada de 75,25. Beleza? Vamos lá. Vou em tempo real aqui jogar na minha calculadora agora, tá? Vou pegar a função inversa do seno. Vou abrir aqui um parênteses extra aqui para mandar ele operar isso antes de dividir, tá ok? Então, 5,5 vezes seno de 120, fecha ali, dividido por raiz quadrada de 75,25. Isso vai dar 33,30430518015 e por aí vai. 3,304. Eu vou arredondar com duas casas decimais, então isso aqui vai ser aproximadamente igual a 33,3 graus. Ou com uma casa decimal, né? Perdão. Porque a segunda era um zero, deixei com uma só aquele exemplo. Que é exatamente o mesmo resultado que eu tinha chegado pelo outro método. Então, o método aí é indiferente. Se você vai de lei dos senos, lei dos cossenos, tanto faz. Ok? Uma outra aplicação para essas razões trigonométricas é trabalhar com o cálculo da área de um triângulo qualquer. Como que se calcula a área de um triângulo? Você vai falar para mim, professor, a área de triângulo é fácil. É base vezes altura sobre 2. Concordo contigo. A área de triângulo é muito fácil. Então, se eu tenho aqui a base Bzinho e a altura Hzinho, Bzinho vezes Hzinho dividido por 2 é a área desse triângulo amarelo aqui. Mas e quando eu não conheço, né? E quando eu não sei a altura, especialmente essa situação? Imagina que eu conheço dois lados. Eu conheço o Azinho e o Bzinho. E eu conheço o ângulo entre estes lados. Veja, esse alfa é o ângulo entre o Azinho e o Bzinho. Isso é fundamental, tá? Não pode ser outro ângulo, tem que ser esse aqui. Então, se eu conheço dois lados e o ângulo entre eles, tem uma outra maneira de fazer também. Veja, olhando para esse triângulo que eu formo com a altura, ele não é um triângulo retângulo? Onde a altura se tornou um cateto oposto ao ângulo alfa e o Azinho se tornou a hipotenusa. E veja que o Bzinho não está nesse triângulo retângulo, porque o Bzinho é tudo isso aqui, ó. Então ele extrapola o triângulo retângulo. Mas usando cateto oposto e hipotenusa, eu posso calcular o seno. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto a Hzinho sobre a hipotenusa Azinho. E aí eu posso isolar essa altura H em função do seno do ângulo e do lado Azinho, porque ele está dividindo o contrário da divisão e multiplicação. E aí eu posso pegar essa expressão para a altura e trocar no lugar da altura da fórmula da área. Então o que era base vezes altura sobre 2 se transforma em lado Bzinho vezes lado Azinho vezes seno do ângulo entre eles dividido por 2. Nessa situação, a gente consegue calcular a área
conhecendo dois lados e o ângulo entre esses lados. Olha lá um exemplinho bem simples. Calcular a área de uma superfície triangular, sabendo que dois de seus lados medem 4 e 6 centímetros e o ângulo formado entre eles mede 30 graus. Lembrando que 30 é um ângulo notável. Tá? Então, a área vai ser 4 vezes 6 vezes seno de 30 dividido por 2. 4 dividido por 2, eu posso simplificar aqui e dá 2. E seno de 30 vale 1 meio, porque é um ângulo notável. Então eu posso simplificar esse 2 com esse 2 no meio. O que sobrou? A área é igual a 6 centímetros quadrados. Vamos então fazer um último exercício com essas informações que a gente viu na aula de hoje. Vamos determinar a área do triângulo ABC da figura. Olha só esse triângulo. A gente conhece aqui um pedaço do lado AC, um pedacinho de 3 centímetros, é o AH, tá? Então o AH mede 3 centímetros. A gente conhece o BH, que é a altura do triângulo, 4 centímetros, e o ângulo HCB, que é esse ângulo aqui, ou ACB, né? Para o triângulo grande, ele é o ângulo ACB, que é o ângulo de 48 graus. Você pensa, bom, se eu conheço a altura, basta eu achar a base. Para eu achar a base, eu poderia ir atrás, então, desse pedacinho C. E algum aluno meio desavisado pode pensar assim, na aula passada a gente viu lá uma relação métrica, isso na aula acho que retrasada, né? Que dizia que a altura do triângulo retângulo ao quadrado é igual ao produto das suas projeções. Projeção 1 vezes projeção 2. Mas tem um problema nisso. O triângulo ABC não é retângulo. Esse ângulo aqui é desconhecido. Não sei se é 90 graus. Então eu não posso aplicar isso aqui. Tem que descartar essa opção. Se eu soubesse que o ângulo B, o ABC, tem ângulo B reto, aí eu podia aplicar isso e achar o valor do C. E aí ficava muito tranquilo. Não sabendo isso, eu posso determinar o valor de um dos ângulos ali em cima. Aquele ângulo HBC. Esse ângulo HBC, ele pertence a um triângulo BHC, que é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus e tem um ângulo de 48. Então eu consigo calcular, porque a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus, correto? Então, eu tenho aqui, né, 90 mais 48, 138. Para 180, falta 42. Determinei o valor do meu ângulo HBC. E vou usar ele agora para fazer uma lei dos senos. Porque aí eu tenho o lado Czinho oposto a esse ângulo de 42 e o lado 4 centímetros oposto ao ângulo de 48. Então, Czinho está para seno de 42, assim como 4 está para seno de 48. E aí, beleza, porque eu consigo isolar o Czinho. Basta tirar o seno, contrário da divisão, multiplicação. E aí agora você vai calcular o valor desse Czinho. Não, porque ao calcular o valor desse Czinho vai dar um número irracional, cheio de casa decimal. Você não vai conseguir ter uma precisão muito boa e não vai poder usar um número arredondado. O que você faz? Deixa ele assim. O que você quer mesmo? Ah, é a área, professor. Bom, a área é base vezes altura. Quanto que mede o AC? 3 centímetros mais o Czinho. Então a base é 3 mais Czinho e a altura é 4. Então a área, ficou muito perto aqui, mas dá para entender, né? A área vai ser a base, 3 mais Czinho, vezes a altura 4, dividido por 2. Pode simplificar o 2 com 4, vai sobrar 2 ali. E aí o Czinho agora eu vou trazer, olha como eu trouxe ele para cá. Você percebeu? Inteirinho. Para que agora na científica eu faça tudo. Abre parênteses, 3 mais seno de 42 vezes 4 dividido seno de 48, fecha parênteses, vezes 2. Fazendo tudo isso, dá o igual. E você chega então que a área deste triângulo ABC é de 13,20 centímetros quadrados. Certo?
Então nós temos aí uma maneira de trabalhar com triângulos que não necessariamente sejam triângulos retângulos, e dessa maneira a gente aí encontra as razões trigonométricas sendo aplicadas, seja ali para determinar comprimentos de lados ou ainda para cálculo de área. Beleza, pessoal? Com isso aí a gente fecha a aula de hoje. Façam os exercícios, as listas, estudem bastante e tragam as dúvidas de vocês para as aulas síncronas e para o grupo do WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima.